Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada. Porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia, de repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas, elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Sleep is not a requirement in one's life.
Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar, em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim. Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo, você se sente energizado. A maneira ideal de viver é, não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar assim. Se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Se você deseja que esta vida funcione em seu mais alto nível, a purificação é necessária. Fazer isso 2 vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que o corpo fique limpo. Então, se a sua química não estiver limpa, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde. Os 5 aspectos do engenharia interior, essa é uma maneira simples de permanecer radiante. Portanto, especialmente aqueles que aspiram ao crescimento espiritual, você precisa de um bom mecanismo. Um bom mecanismo significa a menor quantidade de atrito possível. A menor quantidade de fricção possível, nada se acumulou, tudo está limpo. Agora este funciona de forma suave e fácil. Seja o que for que queiramos fazer com ele, se tornará fácil de fazer. Mas hoje em dia, de muitas maneiras, no pensamento, na emoção, não há nem mesmo pureza verbal, isso se chama Vakshuddhi. Neste país, demos uma grande importância ao tipo de som que você emite e com que emoção você o emite. Você pode manifestar coisas em sua vida, no sentido de que, se eu disser flor, a fragrância da flor se torna uma realidade viva, na verdade irá acontecer. Mas aqueles que ficam dizendo merda, merda, vocês estão fazendo isso com vocês mesmos, apenas saibam disso. Em sua mente, em suas palavras, os sons que você emite, os sons que você ouve e o tipo de atmosfera que você cria para si mesmo e para todos ao seu redor.
Todas essas coisas são importantes. Ah, do que você está falando? Ninguém nunca me falou disso. As palavras que você emite, as palavras que você ouve, os sons, os tipos de sons que você emite, isso é muito importante. Se você pronunciar corretamente, como eu disse, se você disser flor, a fragrância há de vir. Porque o som tem muito poder, se você souber como usá-lo. Veja, se você quiser apenas ir trabalhar e voltar, ir trabalhar significa, essencialmente, ganhar a vida e voltar, algo assim. Então, mesmo com alguma coisa quebrada, você pode dirigir até lá e voltar, ou pode ir de bicicleta e voltar. Agora, de repente, você quer entrar em uma pista de corrida. A partir de agora, cada micromilímetro da máquina tem que ser examinado de novo, de novo e de novo, purificado e purificado. É assim que é. Se você quer que esta vida tenha seu mais alto nível de desempenho, então, para tudo, simplesmente tudo, como você se senta, se levanta, respira, como você pisa, a purificação é necessária, caso contrário, não funcionará de tal forma. Quando você está fazendo sadhana, é importante que você coma algo que não fique grudado dentro de você, é preciso que seja eliminado. Quando tiver feito o seu trabalho, nenhuma partícula disso deve permanecer dentro de você, é preciso que saia. Então, como você se limpa? Uma coisa simples é, pelo menos 2 vezes ao mês, um dia, 24 horas de intervalo deve passar sem qualquer ingestão de comida, apenas água. Isso, todos aqui, nossos brahmacharis e muitos outros aqui fazem isso sempre que é dia de Ekadashi. Esse é o melhor dia para se fazer isso. E 24 horas, isto é, hoje à noite você come e só no dia seguinte à noite você come. Você bebe somente água. Se inicialmente você estiver se sentindo muito cansado ou algo assim, depois de algum tempo tudo ficará bem. Se você estiver fazendo sadhana o suficiente, não será um problema. Caso contrário, se você estiver se sentindo cansado, você pode espremer um pouco de limão na água, pode colocar uma colher de mel, isso o manterá ativo. Fazer isso 2 vezes ao mês e fazer as práticas regulares, seja o que for que você esteja fazendo, garantirá que seu corpo fique limpo. Mas a maneira mais simples de chegar à purificação é estar em um estado radiante, ser. Olá? Não estou pedindo a você para fazer algo difícil, estou pedindo que você faça a coisa mais fácil e mais maravilhosa de se fazer. Portanto, essa é uma maneira simples, porque existe, hoje em dia, nós não precisamos de nenhuma evidência científica de laboratório, mas hoje também existem evidências científicas de laboratório de que, quando você está alegre, quando você tem uma experiência agradável, como as funções corporais acontecem, de que maneira funcionam, como elas se tornam quimicamente muito limpas, porque a experiência humana está enraizada de muitas formas em sua química. Então, se a sua química não estiver limpa, se ela estiver se contaminando com o que você gera dentro de você, então, inicialmente é uma questão de infelicidade, depois é um problema de saúde, e todo tipo de sofrimento vai acontecer se você cuidar disso. Como eu faço para cuidar disso, Sadhguru? Engenharia interior, sabe? Você pensou agora... Veja, é assim. Primeiro você foi para a escola, você aprendeu ABCD, certo? Coisas elementares com a sua professora do jardim de infância, mas depois você se tornou, sei lá, você fez graduação, mestrado, você se tornou um PhD. Até parece o fim da linha, PhD. Então você chegou lá e aí você olhou para a sua professora do jardim de infância. Aquela mulher não parece ser boa, ela não sabe nada, sabe? ABC. Suponha que você tenha se esquecido do que ela lhe ensinou, e depois você... Como é que você vai dizer PhD? Então, em diferentes estágios da vida, coisas diferentes virão, mas é muito, muito importante que os fundamentos não sejam perdidos. Engenharia interior, uma mãe para o mundo. Olá? Esqueceu? Não, Sadhguru, eu faço Samyama.
Se você esqueceu do ABC, então não há PhD, não é? É a mesma coisa. Portanto, os 5 aspectos do engenharia interior, como dar a si mesmo um curso intensivo, se você precisar disso uma vez por dia, faça uma vez por dia. Se você precisar disso 2 vezes, faça 2 vezes. Se você precisar 24 vezes, faça 24 vezes. Se precisar 24.000 vezes, faça 24.000 vezes. Essa é uma maneira simples de permanecer radiante. Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência, ou se o diabo governa essa existência, ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber. Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse, penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos. Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando. Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você, porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer isso... Mas eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento.
Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir. Isto é o quê? Este é um desastre recorrente. Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante, porque hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou, você tem roupas, você as acumulou, você tem um corpo, você o acumulou, o conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade
Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos. Ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina, juntas, poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos?
E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos no momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira. Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer, não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim.
Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento.